me? Eu disse para minha esposa, eu tenho ficado louco eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual é o problema comigo? Something on the inside can't hold still. I've got to tell it. I don't care what anybody says. Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo. Eu não me importo com o que alguém diga. Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined. Dizem, você vai arruinar o seu ministério. Bem, qualquer ministério que o evangelho arruinará, deve ser arruinado. God give us boldness to stand for what's true. And tell the truth about it. It's a sin, a disgrace. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é a verdade e falar a verdade acerca disto. É um pecado, uma desgraça. Straight is the gate, said Jesus. And narrow is the way. Estreita é a porta, disse Jesus, e apertado é o caminho. You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be fooled there today. E vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus said, many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here. Jesus disse, muitos virão e se assentarão no reino, a dizerem, eu tenho direito de estar aqui. But the children of the kingdom shall cast them out. Ele disse, porém os filhos do reino os expulsarão. There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. Haverá choro e lamento e ranger de dentes. It better take inventory this morning, Christian. É melhor tomar um inventário esta manhã, cristão. There will be 10 times, millions times, billions of professed Christians staunched in their life that'll miss the gate. Jesus said so. Haverá 10 vezes milhões, vezes bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas, que errarão a porta. Jesus disse assim. How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is, God, let me be one of them. Quantos irão entrar? Eu não sei quantos irão. Somente aquilo que mais importa é, Deus, deixa-me ser um deles. That's it. He's the judge. Let me be one. Isso mesmo. Ele é o juiz. Deixa-me ser um. You say, Brother Branham, how can you tell them when a Christian? Você diz, irmão Branham, como pode você dizer então quando é um cristão? I don't know. But let me tell you what the Scripture says. Surely you believe that. Eu não sei. Porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz. Certamente você crerá nisso. When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. He sent an angel forth first. Primeiro ele enviou o anjo, adiante, primeiro. And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations, correcting those things. E ele disse, passe pela cidade e no meio do povo, e ponha uma marca nas suas testas, dos que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. What is abomination? A woman that will put on a garment that pertains to a man. O que é abominação? Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem. It makes God sick. Isto causa ânsia em Deus. Did you ever get around where something's abominable, how sick it makes you and you can't stand it? Você alguma vez andou perto de onde está algo abominável? Como lhe dá ânsia? Você não pode suportá-lo. A woman that'll put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel. Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence a um homem, essa é a maneira que isso faz Deus se sentir. You might sing in the choir. You might pray every day and shout every day, or live for God every day. You're condemned in the presence of God. Você talvez cante no coral. Você talvez ore todo dia, grite todo dia, ou viva para Deus todo dia. Você está condenada na presença de Deus. Exactly what the Scripture says. An abomination. Isso é exatamente o que a Escritura diz.
uma abominação. And those who uphold such will have a part with such. E aqueles que apoiarem tal coisa terão uma parte com a tal coisa. God give us grace to stand against such. Deus nos dê graça para permanecermos contra tal coisa. If you have to stand by yourself, stand there and hold the Word of God in your hand. It'll never fail. Se você tem que se parar sozinho, permaneça ali e segure a palavra de Deus em sua mão. Ela nunca falhará. Now, we've come to a day where the abomination of the people and the angels went forth sealing again. Agora, nós temos vindo a um dia onde a abominação do povo e o anjo tem saído a selar novamente. Find me one person in Jeffersonville. You don't know who's going to make it? Me encontre uma pessoa em Jeffersonville. Se você desejar saber quem vai tomar parte disto, Find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied, and praying for the abominations that's done in the city. me encontre uma pessoa em nossa cidade que suspira e clama, constantemente afligida e cansada, e orando por causa das abominações que se cometem na cidade. Can you raise your hand and put it on one person? Pode você levantar a sua mão e aplicar isto a uma pessoa? Then take the scripture straight as the gate, and narrow is the way that leadeth to life. Few there'll be that find it. Então tome esta escritura. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a encontrem. That's the only ones that was to be sealed. Esses são os únicos que eram para ser selados. Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty singing in the choir. Eu posso lhe mostrar muitos que vão à igreja. Eu posso lhe mostrar muitos que cantam no coral. I can show you plenty teaching Sunday school. I can show you plenty that's ahead of great societies. Eu posso lhe mostrar muitos que ensinam na escola dominical. Eu posso lhe mostrar muitos que são os cabeças de grandes sociedades. I can show you plenty that shouts, plenty that speaks with tongues, plenty that works in the gospel work. Eu posso lhe mostrar muitos que gritam, muitos que falam em línguas, muitos que trabalham na obra do Evangelho. But show me one that's down in their heart, so troubled over the sins of the world. Porém, mostre-me um que está no fundo de seu coração, tão perturbado pelos pecados do mundo. Show me a preacher that can stand today and condemn those denominations. Mostre-me um pregador que possa permanecer hoje e condenar aquelas denominações. Show me a preacher that'll stand and say the things and condemn them denominations. You better not. He'll be kicked out. That's his meal ticket. Mostre-me um pregador que permanecerá e dirá as coisas e condenará aquelas denominações. É melhor que ele não faça. Ele será expulso. Esse é o seu bilhete de refeição. No wonder Billy Graham told Jack Moore, so don't see how my meeting stands. Said he's not Baptist or neither is he Methodist or Pentecostal. Não é de admirar que Billy Graham disse para Jack Moore, não vê como os meus encontros continuam. Disse, ele não é batista, nem é metodista ou pentecostal. Said all of them's against him. Disse, e todos eles são contra ele. Sure, I'm not saying that reason. I said I can't say it out in public. I said it to my own church. Certamente, eu não estou dizendo que a razão que eu disse que eu não posso dizer isto lá fora em público, eu digo isto para a minha própria igreja. I'm having a struggle because the trying hour is on me. Eu estou tendo uma luta, porque a hora do teste está sobre mim. They say if you'll come, it'll be all right, but don't you say nothing about that. Eles dizem, se você vier, estará bem. Porém, não diga nada a respeito disso. You just might as well save your breath. Você bem poderia poupar o seu fôlego. Preach what God said preach. It's right. Eu pregarei o que Deus disse para dizer para pregar. Isso é certo. One of them 8 will be somewhere. One of them will be somewhere. Um daqueles 8 estará em algum lugar. Um daqueles estará em algum lugar. That they ought to want to be
guilty of saying I compromised because of some creed or some church doctrine or some denomination. I preach the truth. Porém, naquele dia, eu não desejo ser culpado de dizer que eu me comprometi por causa de algum credo ou alguma doutrina da igreja ou alguma denominação. Eu tenho pregado a verdade. You say, why don't your ministry, Brother Branham? It seems to be so great. Why don't you sweep out like these other men's doing? Eles dizem, por que você não? Por que o seu ministério não, irmão Branham? Que parece ser tão grande, por que ele não sai majestosamente como estes outros homens estão fazendo? That's it, right there. That's it. É isso aí mesmo, isso mesmo. To go into the cities, you think the assemblies of God would cooperate with me? Not what I believe they don't. Eu entro na cidade, você pensa que as Assembleias de Deus cooperariam comigo? Não com o que eu creio, elas não creem. Might get one once in a while. Talvez possa encontrar uma de vez em quando. You think the Methodists would try to find out? Be my manager for a week. Você pensa que os metodistas cooperariam? Tentem e descubram. Seja o meu administrador por uma semana. If you go in the name of Jesus. That's right. Se você entrar, você entrará no nome de Jesus. Isso é certo. Oh, of course they get you there, sure. Get you there somewhere in a place so that you won't be connected with them in any ways like that. Naturalmente. Eles o colocam lá, certamente. O colocam lá em algum certo lugar. E de tal maneira que você não estará unido com ele sob quaisquer aspectos assim. And then when you leave, say, oh, now Brother Branham's kind of off at the brain just a little bit, you know. E então, quando você vai embora, dizem, agora o irmão Branham está, por assim dizer, um pouco fora dos miolos, só um pouquinho. Vocês sabem, ele... If I'm off at the brain, then the Bible's off in the teaching. That's what the Bible said. Yes, sir. Se eu estou fora dos miolos, então a Bíblia está fora do ensino. Isso é o que a Bíblia disse. Sim, Senhor. Watch. Jesus said, why do you call me Beelzebub? You believe Solomon, his sign of discernment? You believe his day? Observe. Jesus disse, por que me chamais Beelzebu? Vocês creram em Salomão, em seu dia de discernimento. Vocês creram em seu dia. The queen of the south come from the uttermost parts of the earth to see that gift. And she believed it when she saw it. A rainha do sul veio das partes mais remotas da terra para ver esse dom. E ela creu quando ela viu isso. And you sit and look at it daily and don't believe it. Vocês se assentam e olham para isto diariamente e não creem nisto. And his own brothers didn't believe him. E os seus próprios irmãos não criam nele. Said, you go up to the feast? He said, but I don't go up now. Disseram, ide até a festa, ele disse. Porém, eu não subo agora. He went up another way because his own brothers didn't believe him. That's right. Ele subiu por um outro caminho porque os seus próprios irmãos não criam nele. Isso é certo. Straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be to find him. Estreita é a porta, apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrem. When it come to the disciples, to the showdown, where were they at? Quando isto veio aos discípulos, a prova final, onde estavam eles? A woman and a man stood by the cross with him, John and Mary. The rest of them is gone. Uma mulher e um homem permaneceram ao lado da cruz com ele. João e Maria. O restante deles se tinha ido. This is a showdown. This is the time. Esta é a prova final. Este é o tempo. This is when God's doing things. É aqui quando Deus está fazendo coisas. This is when the Messiah is on earth. É aqui quando o Messias está na terra. This is when the power of God is moving in His people. É aqui quando o poder de Deus está se movendo em seu povo. They call them holy rollers, crazy, insane. All such as that. But the hour is here. E eles chamam santo roladores, loucos, dementes. Tais coisas como essas. Porém, a hora está aqui. There's sure going to be some great disappointment at the judgment. Haverá certamente alguns grandes desapontamentos no julgamento. Oh, the bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment. O fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, ele sabe aonde ele estará no julgamento. So does the beer hound know where he's going to be. Da mesma forma, o viciado em cerveja sabe aonde ele estará. So does the prostitute know where she'll stand. Da mesma forma, a prostituta sabe aonde ela permanecerá. So does the gambler know where he'll stand.
Da mesma forma, o jogador de azar sabe aonde ele permanecerá. So does the drunkard know where he'll stand. He'll not be disappointed. Da mesma forma, o bêbado sabe onde ele permanecerá. Ele não será desapontado. But where the disappointed is going to be is those who thought they were right. That's where the disappointment. Porém, onde vai estar o desapontado são aqueles que pensavam que eles estavam certos. É aí onde está o desapontamento. When they got up there and said, "Sure, we cast out devils in your name. We're preachers." Quando eles subiram ali, disseram: certamente, nós expulsamos demônios em teu nome. Nós somos pregadores. We belong to certain churches. We done great miracles. Nós pertencemos a certas e certas igrejas. Nós fizemos grandes milagres. Oh, we preach. Well, I've been a steward in the church. I've been a bishop. I've been this. Nós pregamos. Ora, eu fui um administrador na igreja. Eu fui um bispo. Eu fui isto. Depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. That's the disappointment. Aí está. Esse é o desapontamento. He said the children of their children will come in and sit down in the kingdom and say, "We got a right to be here." Ele disse: os filhos dos seus filhos entrarão e se sentarão no reino. Dirão: nós temos direito de estar aqui. And they'll be cast out into outer darkness, where there'll be weeping and wailing and gnashing of teeth. E eles serão expulsos para as trevas exteriores, aonde haverá choro e lamento e ranger de dentes. Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to life. Few there'll be that find it. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a encontrem. To you, my dear people, this morning, listen to this. I never made this up. I'm responsible for telling it. That's all I'm responsible for. Para vocês, meu querido povo, nesta manhã, ouçam isto. Eu nunca inventei isto. Eu sou responsável por dizer isto. Isso é tudo pelo que eu sou responsável. If another preach another sermon in my life, that is the truth. There's just going to be a few people saved. Se eu nunca pregar um outro sermão em minha vida, essa é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Just remember that just a very few. You be one of them. Somente lembre-se disso. Somente algumas. Seja você uma delas. Who are they, Brother Branham? I don't know. Nobody else knows. Quem são elas, irmão Branham? Eu não sei. Ninguém mais sabe. We work out our own salvation with fear and trembling. Nós operamos a nossa própria salvação com temor e tremor. But you be lined up with God. Porém, esteja você alinhado com Deus. If your heart don't beat just with that Bible, then there's something wrong. There's something wrong. Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Há algo errado. No matter what your church says, you can't go in by that. You got to go in by what God said. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. This is the book you'll be judged from. The Bible. Stay with it. Este é o livro de onde você será julgado. A Bíblia. Permaneça com ela. Always say, well, I've been baptized in the name of the Lord Jesus. That's correct. That's Bible. Você diz, bem, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Isso é correto, isso é Bíblia. But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized. Porém, se essa vida não segue isto, não lhe adiantou muito ser batizado. You say, well, I've received the Holy Ghost. That's good. That's what you should have done. But if the life isn't in there... Você diz, bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom. Isso é o que você deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro... Remember, the weed receives the same power that falls on the wheat to make it grow, makes the weed shout too. Lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazê-lo crescer, faz o joio gritar também. The little old weed stand right up just as happy as the wheat is. That's right. Lives by the same life. O pequeno e velho joio fica exatamente em pé e é justamente tão feliz quanto o trigo. Isso é certo. Vive pela mesma vida. And a sinner can stay in the presence of God, shout the victory and live like a Christian. E um pecador pode ficar na presença de Deus, gritar a história e viver como um cristão. But if there isn't something different in the heart, porém, se não houver algo diferente no coração, he can have the same power to cast out evil spirits. Jesus said so.
Ele poderia ter o mesmo poder para expulsar espíritos maus. Jesus disse assim. He can preach the gospel just as good as any other preacher can do. That's exactly what Jesus said. So. Ele pode pregar o evangelho somente tão bem quanto qualquer outro pregador possa fazer. Isso é exatamente o que Jesus disse. The Bible teaches it. Yes, sir. A Bíblia ensina isto. Sim, Senhor. Though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burned as a sacrifice, I give all my goods to feed the poor. Ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, I have faith to move mountains. I do all these things. que eu tivesse fé para mover montanhas e fizesse todas essas coisas, I preach in His name. I cast out devils in His name. He said, I am nothing. que eu pregasse em seu nome, que eu expulsasse demônios em seu nome, ele disse, eu nada sou. So He could do it. And nothing. Get the idea? Portanto, ele poderia fazê-lo, e nada. Entendem o pensamento? Now the thing to do is from your heart be a Christian. Agora, a coisa a fazer é, do seu coração, seja um cristão. I enter in at the straight gate, for broad is the way that leads to destruction. Agora entre na porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à destruição. And millions times millions in this generation of believers will go in thereat. E milhões vezes milhões nesta geração de crentes entrarão naquele lugar. Because straight is the gate, and narrow is the way. Just you and Christ alone. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Somente você e Cristo sozinhos. Narrow is the way that leadeth to life, and just a few there'll be that'll find it. Apertado é o caminho que conduz à vida, e somente alguns haverão que a encontrarão. Now that's the words of our Lord. Agora, essas são as palavras do nosso Senhor. My, what was He doing? Standing there, discerning their thoughts. Que coisa! O que ele estava fazendo? Estando ali de pé, discernindo os seus pensamentos. And He said, He's Beelzebub. Well, how can He be God? He's a man. Where did this wisdom come from? He said in His own city. E ele disse, ele é Beelzebu. Bem, como pode ele ser Deus? Ele é um homem. De onde veio essa sabedoria? Eles disseram na sua própria cidade. When you walk into the city here, it seems like I don't say this any disregards to you people. You're Christians. You love me. Quando vocês entram na cidade aqui, isto parece como... Eu não digo isso de nenhuma maneira para fazer pouco caso de vocês. Vocês são cristãos. Vocês me amam. You walk into the city here, it seems like the power of Satan knocks you down. Vocês entram aqui na cidade e isto parece como que o poder de Satanás lhes desce uma pancada. This place is condemned. This city is condemned. Este lugar está condenado. Esta cidade está condenada. What did Billy Graham say when he entered Louisville? He said that's the most demon-powered place he'd ever seen in his life. O que Billy Graham disse quando ele entrou em Louisville? Ele disse que é o lugar de mais poder demoníaco que ele já viu em sua vida. Placed it in the paper. Said that you can just feel the oppression of the devil. Pôs isso no jornal. Disse, você pode simplesmente sentir a opressão do diabo. Of course I'd feel it. Why? This is my own home. Naturalmente, eu sentiria isto. Por quê? Esta é a minha própria cidade. When Jesus returned to His own home, He said, many mighty works He could not do because of their unbelief. Quando Jesus retornou à sua própria casa, ele disse, muitas obras poderosas ele não podia fazer, por causa das suas incredulidades. Said a prophet's not without honor, a preacher, unless it's in his own country, among his own people. Disse, um profeta não é sem honra, um pregador, a não ser que seja em seu próprio país, entre o seu próprio povo. See, you can't help it. The Scripture says so. See? Está vendo? Você não pode impedir isto. A Escritura diz assim. Está vendo? Now, when you walk in the city here, and don't tell me I wouldn't know. Agora, quando você entra aqui na cidade, e não me diga que eu não saberia. I walk up to people that shake my hand and say, "Oh, Brother Branham, I love you," and you know that's a lie. You know it's a lie. Eu me aproximo de pessoas que apertam a minha mão e dizem, "Oh, irmão Branham, eu lhe amo." E você sabe que é uma mentira.
Você sabe que é uma mentira. If God can tell me the discernment of heart, why can't He tell me that? Se Deus pode me dizer o discernimento do coração, porque Ele não pode me dizer isso. Sure. Right among your own people around the city. Certamente, é bem entre o seu próprio povo ao redor da cidade. When they see, said, well, you know, I seen where certain. Quando eles veem você, dizem, bem, você sabe, eu vi onde um tal e tal. Where was it up that? We know that time. Onde? Onde foi isto? Subindo por aquela... nós conhecemos esse sujeito. You feel it! Você sente isto? Let me tell you, you let somebody come at your house that don't like you very much. Sit in your house just a little bit and feel that funny feeling. Deixe-me lhes dizer, você deixa alguém chegar à sua casa que não gosta muito de você, senta-se em sua casa só um pouquinho e se sente aquele sentimento estranho. Multiply that by 14,000 now. Then you get what I'm talking about. Multiplique isso por 14.000 agora. Então você entende do que eu estou falando. Then you get into a place where everybody loves you. That welcome feeling. Just, oh my, you can just stay there forever, see? Então você entra em um lugar onde todos lhe amam, aquele sentimento agradável, somente, oh, que coisa! E você poderia simplesmente permanecer ali para sempre. Está vendo? That's it, see? It's a spirit and people don't know what it is. They're wondering why the people are so contaminated. É isso mesmo, está vendo? É um espírito e as pessoas não sabem o que é. Eles se perguntam por que as pessoas estão tão contaminadas. What makes good women? What makes good women put on them vulgar clothes and get out there? O que faz boas mulheres? O que faz boas mulheres vestirem aquelas roupas vulgares e saírem por aí? What makes even now when it's still cold, little 16-year-old girls with clothes on and she oughtn't to wear before her mother. And out on the street. O que faz, mesmo agora, quando ainda está frio, mocinhas de 16 anos de idade vestidas com roupas que elas não deveriam usar diante de suas mães e ali fora na rua? It's because not that child. That child don't know any better. But because some preacher in the pulpit has failed to hold his post of duty. It's exactly right. Sure. É porque não essa criança não sabe que não deve, mas por causa de algum pregador no púlpito que tem falhado em se manter fiel ao seu posto de dever. Isso é exatamente certo. Certamente. Women get on the street and all sexy dressed and things like that, and sinners look at them and don't know that she is actually just as guilty as she lived with that man. Mulheres andando nas ruas, e todas vestidas sensualmente e coisas assim, e pecadores olham para elas e não sabem que ela é, de fato, simplesmente tão culpada como se ela vivesse com esse homem. Jesus said so. Jesus disse assim. Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath already committed adultery with her in his heart. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. And have to answer for it at the day of the judgment. E terá que responder por isto no dia do julgamento. Straight is the gate and narrow is the way. Estreita é a porta e apertado é o caminho. I know you think I'm a hard guy. Eu sei que você pensa que eu sou um sujeito duro. I'm not hard. I'm your brother and I love you. Eu não sou duro, eu sou seu irmão. E eu lhe amo! Flee the wrath that is to come! Escape da ira que está para vir! Go to the cross and cry until your heart is filled with His Spirit that'll turn your back from everything of the world. Walk godly before Him with your heart burning for Him. Vá para a cruz e clame até que o seu coração esteja cheio com o seu Espírito. Isso fará virar as suas costas de todas as coisas do mundo e andar piamente perante Ele, com o seu coração queimando por Ele. Love, not a duty. Amor, não uma obrigação. Christ is not a duty to serve Christ, it's a love that serves Christ. Cristo não é uma obrigação para servir a Cristo, é um amor que serve a Cristo. Estrange you, constrange you, till every pulsation of your life beats with Him. That's when you see sin. Isto lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com ele. Isso é quando você vê o pecado. And he wept upon the earth. It grieved God in the days of Noah, and he seen hearts. E ele chorou sobre a terra,
Isto entristeceu a Deus nos dias de Noé, quando ele viu os corações. And great Jesus stood up on the hill and said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have covered you. But your hour has come and your house is left desolate. E Jesus se assentou sobre a colina e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei te cobrir com as asas, porém tua hora tem vindo e tua casa é deixada desolada. So shall it be at the coming of the Son of God. The hearts of the real true believer is broken. Assim será na vinda do Filho de Deus. Os corações dos reais e verdadeiros crentes estão partidos. He sees right now there ought to be a revival sweeping this land. Ele vê agora mesmo que deveria haver um reavivamento varrendo esta terra. How can it be through a bunch of illegitimates? Como pode isto ser por meio de um grupo de ilegítimos? How can it be when they're condemned to begin with? Como isto pode ser quando eles estão condenados para começar? The kingdom of God is like a man that threw a net in the sea. And when he brought it forth, he had turtles, terrapins, snakes, frogs, some fish. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma rede ao mar e, quando ele a recolheu, ele tinha tartarugas, terrapins, cobras, rãs, um pouco de peixe. Wasn't him to decide which, he just throwed it up on the bank. That's what the gospel does. Não era ele quem decidia qual. Ele somente jogou isto na margem. Isso é o evangelho que faz. That's what Billy Graham, Oral Roberts, myself, and all other preachers is preaching the gospel. Throw it out! Pull it in. There they are, Lord. Isso é o que Billy Graham, Oral Roberts, eu mesmo e todos os outros pregadores que estão pregando o evangelho lançam e recolhem. Ali estão eles, Senhor. What are we doing every time? We find out before you can get back again. They're right back out in the pond again. Porém, o que nós estamos fazendo todo o tempo, nós descobrimos que, antes que você possa regressar novamente, eles estão logo no lago novamente. What is it? To begin with, it was a turtle. That didn't change him to get caught in the gospel net. O que é isto? Para começar, era uma tartaruga. Isso não a mudou, o ser apanhada na rede do evangelho. He was a turtle to begin with. He was a terrapin to begin with. He was a snake to begin with. Ela era uma tartaruga para começar. Ele era um terrapim para começar. Ela era uma cobra para começar. He was a hypocrite before he ever come into the church. Ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. He had no desire even to quit his drinking and gambling and smoking and lying and stealing. Ele nem mesmo tinha desejo de parar de beber e jogar, e fumar e mentir e roubar. He just come in because he's scared of hell. Ele somente veio porque ele tinha medo do inferno. You're making yourself a more candidate for it when you do that. It's true. Você está se fazendo mais candidato para isto quando você faz isso. Essa é a verdade. Straight is the gate and narrow is the way and few there'll be that find. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverá que a encontrarão. Let's pray. Vamos orar. Lord, oh, search me, Lord. Try my case right now, Lord. Senhor, ó, sonda-me, Senhor. Julga o meu caso agora mesmo, Senhor. Don't let me have to come before judgment before you after preaching this way. Não me deixa ter que vir diante de julgamento perante ti, depois de pregar desta maneira. Oh, if there be any unclean thing in me, Lord, take it away, please. Oh, se há alguma coisa impura em mim, Senhor, tira-a, por favor. We see a day that we're living in when men and women are becoming so starchy. They're shamed. Nós vemos um dia em que nós estamos vivendo, quando homens e mulheres estão se tornando tão formais. Eles estão envergonhados. You said one time there's no even blush amongst the daughters of Zion. Tu uma vez disseste, não há nem mesmo rubor entre as filhas de Sião. Their modesty has been so taken away till they don't even blush no more. Oh, Lord,